Mas há mais, verdadeiramente espantosas, fazem parte do universo STEM e hoje vamos ouvir falar aqui um bocadinho dos seus percursos. Vou dar a conhecer mais umas mulheres espantosas e com elas também o Darren. Vou chamar o Darren para não ser só senhoras. Temos aqui então o Darren Jones, a Liliana Carvalho e a Emma Thames, para quem peço um caloroso aplauso, uma salva de palmas. Bom dia. Talvez nos possamos sentar aqui, por favor. Podem ficar aqui. Sim, sim. Na outra. Obrigada, tem o micro. Ok. Bom, estamos aqui na presença de um painel interessantíssimo de pessoas de carreira STEM, não é? A quem o Darren não fala português, nem espanhol, nem nada, e o meu inglês é mais ou menos como... Pronto, mas vamos lá ver. Vou lançar as questões à mesa. Quero saber como é que se tornaram STEM, mulheres STEM, neste caso. How did you become a STEM man? Did you have a mentor or an inspirational role that helped you to pursue these studies and your interests? Mas vamos dar a palavra primeiro às senhoras para saber o que é que vos motivou para já a fazerem parte deste universo, a entrarem na STEM. Should we go in English? In Portuguese, I think Oh, it's okay. Darren Please, told me. please, Yeah. yes. O Darren disse para falarmos em português. Da minha parte, eu acho que, acima de tudo, a possibilidade de fazer algo diferente e não daquilo que é, e isto nós trabalhamos muito internamente dentro da Schneider, que é o estereótipo. Okay. Ou seja, grande parte daquilo que tem sido não só a evolução do trabalho durante todos estes anos, mas também o impacto que cada vez mais nós mulheres, e deixem-me dizer-vos que foi realmente inspiracional a manhã de hoje, mas principalmente a oportunidade de fazermos parte dessa diferença e de, como mulheres, nos acompanharmos, porque não só pelas questões que falámos aqui de resiliência, de criatividade, de ter uma visão out of the box muitas vezes e a capacidade de gerir várias questões ao mesmo tempo, e a nossa capacidade de multiplicar muitas vezes esforços onde normalmente nos empenhamos o quádruplo para chegar lá. E então poder fazer parte desse mundo, poder fazer a diferença, poder perceber que, apesar do longo caminho que ainda temos pela frente, já conseguimos aqui deixar a nossa marca em várias áreas, foi uma das motivações para isso. Ok. Não sei se a Liliana quer responder também de que forma é que, enquanto empresa, procuram estimular o interesse nestas áreas e atrair, captar as jovens, as mais jovens. Eu acho que aqui, acima de tudo, há 3 pontos muito importantes. E um deles começa por aquilo que nós chamamos muito o back to basics, que é o nosso processo enquanto entrada na empresa, o nosso processo de recrutamento. Eu creio que todos nós nos recordamos que nós sempre tivemos associado ao recrutamento o envio do CV, uma entrevista presencial, a própria fotografia no CV. E eu creio que ao dia de hoje um dos principais esforços que estamos a fazer é remover qualquer tipo de bias que exista logo no início do processo de recrutamento, porque aqui sim é a primeira barreira. E já para não ir, por exemplo, à parte da entrevista, vamos falar, por exemplo, da parte muito específica da construção do job description da função, em como a forma como está descrito, tem que conter informação que seja atrativa e diversa, ou seja, que tenha aqui uma capacidade para captar... Para buscar logo o olho do... Exatamente. Então, essa é uma das primeiras ações que sempre fizemos e que estamos a desenvolver. A forma de termos um processo de recrutamento que evita aqui todo o tipo de bias e cria uma oportunidade diversa em termos de recrutamento de candidatos, e a criação de comunidades internamente para mulheres na liderança. Os objetivos que temos, eu ouvi bastante o pitch da Microsoft, em que publicam também os resultados, nós também os publicamos, e temos um objetivo a nível de mulheres da liderança, e temos os talks de liderança, temos tudo aquilo que nós desenvolvemos dentro da parte das comunidades para garantir que existe uma maior... Liliana, no seu caso, qual é a percentagem de homens e mulheres? Emma, perdão.
Emma, na Danone, qual é a percentagem de homens e mulheres na vossa empresa? I'm asking her what's the percentage of men and women in the Danone enterprise. Eu vou fazer uma mistura entre espanhol, Ok. português e inglês. Basicamente, aqui em Portugal, nós temos 70% da população de Danone Portugal que é mulheres, ou seja, 70%, a qual cosa fico muito orgulhosa por isso. E deste 70%, 85% é nas áreas STEM, ou seja, realmente Danone está a fazer uma aposta desde há muitos anos. Basicamente, nós temos firmado o nosso plano de igualdade faz 15 anos atrás. Então, basicamente, é algo que já está no coração da companhia. E nós, como Danone, basicamente, para aqueles que não conozcáis, temos uma parte que é nutrição especializada, a parte de Specialized Nutrition. E, basicamente, isso é ADN de Danone, não é? Ou seja, muitas pessoas que conhecem a companhia já sabem que é uma companhia que está a fomentar a liderança das mulheres. E para os que aún não conhecem, basta um danoninho, mas Exacto. é mais um danoninho e... Muito bem. Exactamente. Un ejemplo que tenemos reciente es nosotros en el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia hemos lanzado una campaña donde las niñas de las trabajadoras han explicado, ¿no?, desde una parte dinámica y creativa cómo es el trabajo de su mamá en el día a día. Entonces, ha sido una forma también de incentivar a futuras generaciones y a futuras líderes a explicar de una forma natural cuál es el trabajo de, ¿no? Y salen las niñas tipo... E inspirando ya las Exacto. chicas. A minha mãe faz o yogur, a minha mãe, então... Com orgulho. How did you become a STEM man in this case? You're the only man here. Well, for me, I'm not a very outgoing person. I've always been very shy, and that field of study, to focus on numbers, to focus on the mathematics, was my way of attempting to succeed. But Now, you this- also have an inspiration role, no? I did. I had several teachers who were very encouraging as I was in school back in the 1970s and 1980s, un poco de 1980s. Women teachers who impressed upon me that that just having those opportunities to find ways where, you know, each individual person has some interesting mix of talents and capabilities, and that led to getting a degree in mathematics. I'm very dismayed to share with this group that the university I came from, University of Waterloo in Canada, very similar to what MIT is in the US. The year I graduated, 35 years ago, 9% of the graduates were women. In the ensuing period of time, that number has increased to 12%, or 1% every Wow. decade. Wow, awesome. How many STEM professionals do you need in the next 5 years in your companies? And what are you doing to attract the talent in Well, your this- companies and secure the diversity? Yes, Não expliquei, mas o Is okay in Darren vem do English? Canadá, de uma empresa de cyber security, faz cibersegurança, trabalha numa empresa que é a Valência Risk. Sim. E, portanto, quero saber nos próximos, a médio prazo, daqui a 5 anos, de quantas pessoas precisarão, então, para haver esta equidade nestes números. Yes, and because we are a professional services company, we focus on cybersecurity, privacy. It's a very demanding discipline, but we're growing as well. That's why I became an investor in the company, was the growth opportunity. And I also am invested in a couple of other entities that are more social enterprises. Ava, you remember meeting our friend Victoria. I'm helping her with her company. Valencia is a small company, but I'm supposed to be the guy to help the company grow from, perhaps 3 or 4 times within the next 5 years, at which point I hope to be fully retired instead of just semi-retired.
But as we look at hiring people, the premium is on excellence. And in my entire career, no business has succeeded that I've worked with where everybody is the same and everybody thinks the same, and we hire people from the machine because the machine produces the same sorts of people. I personally have hired perhaps slightly more than 150 people without realizing it until Eva was asking me this question. Yeah. It was like, oh my goodness, yes. Almost 90 of those people were women, precisely because the focus on excellence, the focus on opportunity, and the idea that I don't want to try to elevate people unless I have something to offer to them and they can help me avoid making the same mistakes over and over again. Thank you so much. Emma, usted en Danone, ¿qué hacen para atraer y retener estos talentos Bueno, en yo los creo, próximos 5 años? hablando de las posiciones del futuro, yo creo que hoy en día es súper complicado decir qué posiciones vamos a tener en 5 años, ¿no? Porque sabemos que más del 45% de posiciones van a desaparecer. O sea, dentro de 5 años no serán las que son hoy, van a ser diferentes, ¿no? Porque al final el mundo cambia y las compañías tenemos que estar a la vanguardia y realmente acompañar esa transformación. Entonces, más que hablar de qué roles van a haber, porque como digo, van a ser cambiantes, yo creo que lo importante es, y relacionado con el mundo STEM, que no hay duda de que van a ser roles relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ¿no? Porque ¿quién no de nosotros en esta sala está utilizando a día de hoy Copilot como su best friend? O sea, la inteligencia artificial está en el día a día y las empresas tenemos que estar en esta onda, porque si no al final sabemos que los jóvenes y las mujeres y las niñas pequeñas no van a estar a la vanguardia de lo que esperamos. Liliana, e aqui em Portugal, como é que vai ser? Eu acho que, mais do que falar em Portugal, nós hoje somos uma estrutura completamente global, ou seja, este tipo de acompanhamento que se fala, este tipo de approach em que, ao dia de hoje, nós temos que estar completamente preparados, porque senão não vamos conseguir corresponder aos desafios da amanhã, e por isso tão importante o trabalho de base de, ao dia de hoje, mais do que ir à procura no mercado sobre estas competências, como é que nós, como empresa, temos a corresponsabilidade de desenvolvê-las internamente. Como é que nós, como empresa, como sociedade, nos responsabilizamos em dar todas as ferramentas e em conseguir aqui engage, desculpem, não consigo lembrar da palavra em português, tudo aquilo que são as oportunidades que temos internamente para garantir que desenvolvemos o melhor das nossas equipas e fazemos o uso de Copilot, todas as tecnologias que temos ao dia de hoje, para que nestas funções que vêm no futuro consigamos internamente garantir que os nossos talentos se conseguem desenvolver e conseguem construir e co-construir para fazer face a estes desafios que são globais. Darren, what are the actions that are you taking to encourage more girls to study at Valencia Risc? What are you doing to promote this vocational training or careers? Actually, I realize this slant to take this one in because, of course, we as an employer and as a consultative entity, our focus is very much toward women who are in their careers. The example, Eva, I'm just looking at you, the example that Victoria Torp, who's not able to be here today, but was part of Valencia Risc. She is someone that I was mentoring on behalf of a college and helped her to get her first job in Canada at Valencia before I joined Valencia myself. What we at Valencia have done already, and we intend to do much more of this, Victoria was volunteering her time at an organization called WIT, Women Innovating Technology Together, that was focused on helping immigrant women to Canada attain their first
in Canada experience. You may have heard that Canada is a very difficult place for people to translate their experience outside Canada into Canada, and it represents a significant barrier to people getting jobs, especially women. We hired 12 women for their first in Canada experience. I'm a free market guy, Mercado Libre. So instead of taking money from the government, which would be the easy thing to do, we paid these women ourselves. Short duration project within 3 months. The goal to get, of course, some work done for us, but also to establish that platform for these women to get their first jobs. 11 of the 12 got their first, career launching jobs in Canada within a few weeks of finishing that project. The important thing was for our friend Victoria, I told her, you, Victoria, did this. We just provided the project, but you did this. She has proceeded on to do the startup. She is attaining venture capital or private investment funding, and she is launching her, career as a professional services entrepreneur in Canada. Awesome. 3 years after her first job interview, and she's eminently successful already. That is an experience I'm proud of as a mentor, as a Valencian, and as someone looking to help others establish these enterprises in that manner. Well done, congrats. E a Emma e a Liliana, o que é que acham que poderemos fazer mais enquanto sociedade para encorajar as mais jovens, as indecisas, a tomar este caminho, a escolherem o ramo da tecnologia, das ciências, da arte, da matemática, da engenharia, em vez de irem todas para a arte e para literaturas e para línguas, quando chega aquela determinada altura em que tem que se fazer uma opção profissional e curricular, logo a partir do 9º ano, muito jovem, como é que nós podemos engajar estas miúdas logo na escola e atraí-las para este mundo STEM? Yo creo que como sociedad, o sea, obviamente como compañías todos tenemos un rol para jugar, ¿no? Porque al final somos la cara visible y lo que nosotros comunicamos es relevante, pero creo que más allá de las compañías, todos nosotros y todas nosotras como individuos tenemos un rol que jugar en la sociedad, y lo que decimos a nuestras hijas, lo que decimos a nuestras sobrinas, lo que decimos, ¿no?, nosotros como human beings a nuestro alrededor, marca la diferencia, ¿no? Y hoy hemos visto ejemplos que parten de unos juguetes, pero, por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha ido a veces a una consulta médica y se espera que le reciba un hombre y no una mujer? O sea, hay estigmas sociales y sesgos que ainda los que estamos aquí tenemos, y entonces parte mucho de nosotros el mensaje que trasladamos, como digo, a las nuevas generaciones y en este caso a las nuevas niñas, ¿no? Liliana, como é que podemos cativar estas jovens indecisas? De que forma? Que ações é que podemos tomar individualmente, na sociedade, que começa provavelmente na nossa comunidade, no nosso pequeno núcleo? Acrescentando aqui ao que foi dito também muito pela Emma, estar presentes. Eu acho que acima de tudo estar presentes e nesta presença usar da nossa capacidade. Quem aqui não tem uma posição de liderança, e quantas vezes não usamos da nossa capacidade de liderança para liderar pelo exemplo e estar presentes? Os que aqui ainda aguentam, ou seja, no dia a dia como sociedade, nas conversas que temos em família, com amigos, mas também nos lugares de liderança que temos, onde temos espaço para o fazer, temos a obrigação de o fazer. E de nos ajudar como mulheres, porque as mesmas dificuldades que alguém teve, com certeza vão existir mais adiante, e se nós não tivermos este papel ativo, e quando eu falo de estar presente, é estar presente a 100%, isto não vai, a mudança por si só não vai acontecer. E aqui só para deixar uma observação nesta parte, que é, embora estejamos a aumentar cada vez mais a percentagem de mulheres na liderança, embora seja ela ainda pouco expressiva, quem de nós, muitas vezes, não perde às vezes a oportunidade de ter este papel mais ativo para garantir que esta presença é reconhecida e esta presença é necessária. Além de que estejamos nós, mulheres, numa posição de liderança ou não, num cargo de chefia ou não, continuamos, indubitavelmente, a ganhar menos. Em Portugal, a média de menos 300 euros, mesmo em cargos de chefia, por irrisória e pequena que seja a quantia,
É triste que as mulheres que trabalhem igualmente, tanto ou o dobro às vezes, que os homens continuem a ganhar menos. Neste e noutros países há uma Neste e diferença. noutros países, É uma lacuna. e nem falar aqui, há tantos pontos que podem ser falados do Pay Equity. Sim. Há um artigo muito interessante que eu não gosto por si só de mencionar, mas que é muito interessante no sentido do estudo que é feito o ano passado da revista Fortune, que foram avaliadas 57 tech companies, já que estamos aqui a falar de mundo STEM, e em 190 avaliações de performance, 42% dos homens foram avaliados com feedback crítico e 89,2% de mulheres foram avaliadas com feedback crítico. Ok? Na percentagem de homens que recebeu feedback crítico, foi mencionado como nesta parte foste um pouco mais assertivo, mas eu acredito que há espaço de melhora. Em mulheres foi cedeste-te nesta situação e acredito que não soubeste controlar as tuas emoções. Uma vez mais a razão e O estereótipo, o o estereótipo bias e da a inteligência forma. emocional também. Exatamente, então há muito trabalho ainda por fazer e liderança, quando eu falo de liderança, não é liderança só estar numa posição de liderança, mas a liderança que nós temos como mulheres. É verdade. Darren, how do we get more girls interested in STEM? Well, To get more girls to choose STEM options as a Yes, society, yes. as an entrepreneur. Well, I'll view this through the lens that Yeah. maybe I have as sort of a business manager, investor. There are so many wonderful examples of women who have done great things in my field of cybersecurity, in the broader field of IT, and of course across the sciences. Creating or helping to create those leaders who can demonstrate those points of success, I think, is vital. One of the people that I was honored to hire on 3 different occasions is a lady named Allison Atkins, and I'm glad to see our friends from Microsoft are still here because Allison now is leading the way for Microsoft Canada for cloud security for clients across that country. She joined our operation where I used to work straight out of university. Then she was looking for a job, hired her again. Then about a decade after that, she was looking for a job again. And of course, I was honored to hire her. One of the people that I would say, if my semi-retirement takes me to needing to work for someone, she's probably one of the 5 people I would be delighted and honored to work for. But the thing that men need to do is listen more and listen to the ideas and listen to what everyone brings forward, especially women, because it's a phenomena I've noticed in North America that if sometimes in the business world, if women don't have the opportunity to bring their ideas forward, they won't object, but they will attempt to find someplace else that will listen. And so how that attracts young girls to STEM, just the more superb examples. Emma, piensa lo mismo. ¿Qué cosas tenemos que hacer para atraer más gente? Tenemos que ser más proactivos para atraer a esos jóvenes para Sí, el totalmente. STEM. Yo creo que, como decía Darren, hay un papel que jugamos nosotros, pero también no únicamente nosotros como líderes, incluso lo que nosotros transmitimos a través de nuestras marcas, por ejemplo, ¿no? Los anuncios que nosotros hagamos, lo que hay en nuestro caso detrás de un pote de yogur, toda la historia que hay detrás, hay muchas formas de contarlo. Entonces, yo creo el cómo pasamos el mensaje, el storytelling que hay detrás, es una forma importante de cautivar estas nuevas generaciones, en este caso mujeres, para atraerlas en el mundo de STEM. ¿No? Liliana, para estimularmos estas jovens, o interesse tem que começar a ser espicaçado em casa, digamos assim. Acabar com as diferenças, acabar com os preconceitos E acima de tudo, termos esta, como dizia, esta voz, tem que começar desde base. Claro. Temos que ser nós, desde base, a começar e a limpar estes estereótipos e a dizer que é possível. Dizia há pouco, acho que era a Marta, não sei se a Marta ainda está aqui, acreditar desde o início e
dar esse espaço para acreditar. Costumamos dizer que é de pequenino que se molda o destino, não é? E é verdade, se continuarmos a dar carrinhos aos rapazes, microscópios aos rapazes e bonecas e tábuas de passar a ferro às meninas, enquanto isto continuar assim, de facto, não há equidade nem igualdade. Finally, a recommendation to girls who have not yet chosen STEM options for high school, college or university. What would you say to them, to these girls that are still indecisive? Have not- The aspects of STEM, a lot of it is fun. I know some people who have been drawn to STEM because they were, as children, gamers. They would play games. Victoria's someone who shares that story like that. So emphasize the fun. The fact that these different examples being provided today are gamifying the experience is, I think, extremely important. And one other aspect about STEM, though, is to make it clear to people that a career in STEM and the studies in STEM, it's hard. It's hard work. It's a lot of hard work from a child, as a person's a child, as they become a young adult, as they move into careers, and as their careers blossom, as we've seen the examples here. So fun, results are great, but a lot of hard work. Yeah. So just it's a very rosy picture, but nothing in life that's worthwhile is an easy point of attainment, I think. So. Alguma de vocês quer responder-me que tipo de reforços é que podem ser facultados aos mais jovens para que escolham estas áreas aparentemente tão difíceis, porque também há estereótipos e também há os achismos, como disse a Maria João há pouco, há os achismos. Achamos que isto é difícil, achamos que as mulheres não têm capacidade, não têm jeito, não têm talento, são frágeis. E isso é uma das coisas que pode dissuadir as mulheres de escolherem esta carreira a determinada altura. Portanto, como inverter esta situação, fomentar a escolha para as áreas das ciências, das tecnologias, das engenharias, das matemáticas, onde, afinal de contas, bem vistas as contas, há muito mais mulheres que homens já neste momento. Comunicar, acima de tudo, nós como empresa estarmos presentes desde o início da iniciação escolar, estarmos presentes, darmos a conhecer o que é que fazemos internamente, que tipo de oportunidades é que temos, ter uma própria linguagem muito mais inclusiva. Termos a capacidade de não só estarmos presentes, comunicar essas oportunidades e nós também, como setor, fazia-se muita comparação há pouco com o setor privado, o setor público, também nós, como empresas, como é que nos posicionamos com o governo nestas iniciativas? Ou seja, que tipo de palestras podemos fazer, que tipo de scholarships podemos dar para que no início de uma iniciação a nível escolar este próprio mindset esteja incorporado desde o início. Esta quebra de estereótipos, esta abordagem muito mais diversa e muito mais abrangente daquilo que é as oportunidades que existem, seja para uma mulher, seja para um homem. Contudo, ainda é grande, Emma, a disparidade em termos percentuais de homens e de mulheres em cada empresa, ainda é grande a diferença. Bueno, justamente en nuestro caso aquí en Portugal no es, como decía al inicio, un 70% de la población de Danone Portugal son mujeres, o sea que en este caso no, pero es verdad que hay un gran camino por recorrer y yo aquí pegando en la pregunta y reflexionando, ¿no?, sobre lo que Liliana y Darren también decían, yo acho que es importante estar donde las niñas y las mujeres están, ¿no? O sea, hay que ir a los colegios, hay que ir a las universidades. Y más que todo esto, y no solo para mí, es en el mundo STEM, hay que asegurar que hacen las cosas con un reason to believe, porque les nace, porque les sale, ¿no? O sea, que lo hacen de corazón. De corazón. Y por lo tanto hay que trabajar estos miedos que, por desgracia, ainda a día de hoy existen. Darren, because there is a big difference between men and women in terms of percentage. There's still a big hole. It is. In North America, there have been a lot of outcome-based
measures that have been put forward, and especially for women in executive roles, women in management roles, and we see some good outcomes there where those points of measurement are the designator. In the realm of startups, it's a challenge. A startup that I was a part of 15 years ago, founded by a woman, Tracy DeLu. She was doing investment raises in California and places like that. At that time, it was very difficult for women, even in North America, to get traction with their ideas, with their solutions. She was often sharing with me that she would go to the Silicon Valley events, be the only woman there. And that now is very different in North America. We hope to see those outcomes as the theme of one of the women in cybersecurity events that we have in Canada is see her, be her. So bring the leaders in to share their experiences as STEM Women Congress does. Bring the girls in so that they can see. And this was something that Ava did with the Montreal event, and it seemed to have a big impact on the high school aged girls that were there to have an opportunity to A Liliana, learn. que é aqui a nossa General Manager deste STEM Congress aqui em Portugal, não acha que o número a presença de mulheres ainda está muito, muito abaixo do desejável na engenharia, nas tecnologias, quer queiramos, quer não, apesar de já sermos mais numerosas do que os homens em algumas áreas, em algumas empresas, mas ainda assim o número poderia ser mais elevado? Muito mais elevado. E tendo em consideração também não só as oportunidades que existem, mas também o nível de competências. Uma das coisas que comentamos também muito internamente, e comentava com a Emma no break, é a capacidade, por exemplo, que Portugal tem de exportar talento. E que vemos, obviamente, que as nossas mulheres crescem ao nível da tecnologia, a todos os níveis, muitas vezes com outro tipo de oportunidades fora. Então, como é que nós conseguimos trabalhar em conjunto para que não só estes talentos não se podem, obviamente, mas retê-los cá. E fazer com que esse crescimento exista, até porque somos o terceiro país a nível europeu em que a percentagem de engenharia em termos de sucesso é maior, então porque é que não conseguimos disseminar essa percentagem também para as mulheres? E a questão das patentes, por exemplo, que nos falou a Romano, que é importante, temos tantos e tão bons e virtuosos talentos em Portugal e estão todos no estrangeiro, acabam por ter que patentear as suas descobertas no estrangeiro e ela que as desenvolve, porque aqui há uma falta de recursos muito grande, não é? Falta de recursos, falta de investimento e que, obviamente, nestes últimos 3, 4 anos temos visto aqui uma mudança significativa e positiva no investimento que tem sido feito em Portugal, principalmente na área tecnológica, a concentração dos hubs, dos centros de excelência, como é que obviamente nos posicionamos para que isto continue a acontecer. Mas isto não pode ser um único esforço ou só a nível privado ou só a nível governamental, mas é um dos principais pontos em que estamos a trabalhar. Quase a acabar, vou dar-vos a palavra aos três, mas gostaria que a Liliana me dissesse o que é que acha que falta para dinamizar e cativar mais gente para salas como estas, para um congresso como este, para motivar mais pessoas. O que é que ainda falta para que estes números dupliquem ou tripliquem em breve no próximo congresso, que será em São Paulo? O que é que podemos fazer para estimular e animar ainda mais, espicaçar o apetite e o interesse às mulheres, que são as resistentes que ficaram na sala a assistir o chapéu, mas muitas foram embora, portanto eu quero saber o que é preciso para manter ativo. Divulgar os casos de sucesso, divulgar o impacto. Eu acho que nós falamos pouco dos nossos sucessos. Ainda hoje falamos pouco daquilo em que somos bem-sucedidas e bem-sucedidos, e então acho que divulgar mais, estar mais presentes e ter mais voz, para conseguir cada vez mais que esta presença seja contínua e seja algo que esteja enraizado no dia-a-dia. O livro da criação do hábito, criar um hábito,
tem que ser feito pelo menos de 4 a 5 vezes. E então, como é que nós, todos os dias, conseguimos ter exatamente o mesmo pitch e a mesma narrativa para atrair, falar dos nossos sucessos e dizer é possível. Mas também só é possível se estamos juntas, porque se estivermos aqui a falar só nós, não tem o impacto desejado. Emma, Muy en ¿qué línea. podremos hacer para cambiar, para promover aún más el interés de estas mujeres por las STEM, por estas áreas? Yo creo que, como decía Liliana, es un tema de visibilidad en prácticamente todos los campos y más que visibilidad, coger casos de éxito de mujeres referentes, ¿no? Como hemos visto hoy, un montón de portuguesas, pero hay un montón en el mundo. Entonces, alzar la voz como mujeres, como líderes y asegurar que damos ejemplo a la sociedad y lo hacemos visible. Darren, can you now may you say your famous last words? A message to your audience. Message to Okay. message to todo el mundo. The situation is that a lot of really good work has taken place. Yeah. Make sure that the successes that you encounter are celebrated. The example with our friend Victoria, what Yes. she did. She's a victory. Yes, Victory she's case. Victoria. she's the victor of this. But recognize that what is really exciting for the business world, for me as a business manager and investor, is that so much of the story now is being written not by people who look like me, not being written by old, rich, white guys, but it's being written by all of you and by the people that you know, the people that you're mentoring, the people that you're coaching. There are some incredible stories that I know we are all going to be writing together over the next 20, 25 years. So I would say take that idea away to infuse your passion and elevate others as often as you can. Thank you so much. Agora quero só perguntar se algum dos presentes tiver alguma questão a pôr, a Emma, a Liliana ou a Darren, se há alguma questão que queiram colocar. Não sei. Se não houver nenhuma questão, nenhuma dúvida, nada, que eles estão à vossa disposição no final também para trocar ideias e contactos, se assim desejarem. Dou por fim esta pequena conversa, esta pequena mesa redonda. Obrigada. Thank you so much for being here. Obrigada. Um aplauso para os nossos intervenientes. Liliana Gonçalves e Emma. Muito obrigada. E Darren.